aí. Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Papo de Negócios e Franquia, 35º programa, já está quase nascendo a criança aí, quase 9 meses. E hoje nós estamos aqui com um amigo muito especial, o Mário Cerveira Filho. Mário, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu estou com o Wagner, da Global Franchise, nosso parceiro aí de programa. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Bom tê-lo aqui de novo. Obrigado pelo convite mais uma vez e estar presente de um dos maiores advogados aí na área imobiliária comercial no Brasil é uma honra. Eu que agradeço e tenho visto sempre o programa e realmente vocês só trazem feras e eu me senti até, falei, pô, não sou tão fera assim para vir aqui. Não. Mas é um prazer muito grande, Paulo e Wagner, é um prazer muito grande estar aqui e poder contribuir de alguma forma. Com certeza. Não, a nossa ideia realmente desde o início foi trazer todo mundo que contribui efetivamente para a melhoria do varejo e do franchising e de negócios no Brasil. Não é só, nós não vamos concentrar única e exclusivamente em franquia, por isso é que é bom. E você, desde o início da sua carreira, nós vamos falar isso aqui, você se especializou no varejo de uma forma geral, na área jurídica, é uma área complexa na área do varejo e tem ajudado aí muito no desenvolvimento aí dessa relação, que é uma relação bastante complexa e nós vamos comentar muito isso aqui. Todo prazer. E eu gostaria de começar, primeiro falando um pouquinho do Mário, né? O Mário, ele tem um currículo aqui que é muito grande, eu vou dar uma pequena resumida. Eu acho que o mais importante é falar que ele realmente dá cursos em diversas entidades, ele é uma pessoa que se especializou muito no direito jurídico e imobiliário, comercial, que é uma área que tem muito pouca gente que entende com a profundidade que ele entende, e isso abriu muitas portas para ele poder ajudar diversas instituições, dar aula em diversas faculdades, na USP, na FAAP, no MBA da ABF, lá na FIA. Ele é autor de obras, e aí eu acho que seria muito legal você falar um pouquinho das suas obras. Ele trouxe aqui para nós os livros que ele publicou, que são realmente as bíblias do direito imobiliário aí na área comercial, que eu acho que todo mundo tem que ter isso em casa, né? Fala um pouquinho primeiro aí desses seus livros, e antes disso eu só queria falar que isso aqui também é muito importante. Ele elaborou 2 projetos de lei. Esses projetos estão correndo lá, eu né? vou falar sobre eles. Então agora. nós vamos falar sobre isso. Mas fala dos livros aí, para o pessoal conhecer as suas obras aí. Foi assim, né? De tanto dar palestras pelo Brasil todo, desde o Acre, sei lá. Olha, eu acho que os lugares mais longínquos de São Paulo, todo mundo começou a perguntar para mim por que eu não escreveria um livro sobre isso. Lógico. E eu nunca vou esquecer que eu fui resolver um problema para o doutor Rui, que era na época falecido, que era presidente da Saraiva, que a filha dele tinha, eu não vou dizer o nome do shopping, a filha dele tinha uma loja em shopping. E aí eu fui lá, e a sorte também faz parte da vida, junto com um pouco de capacidade, de experiência, né? E resolvi o problema dele. E saindo de lá, ele falou, por que você não escreve um livro? A Saraiva publica. E como todo mundo já vinha me falando sobre isso, eu falei, pô, que orgulho, né? Editora Saraiva, tal, que hoje foi até vendida para Abril Educação, o Somos Educação. Mas tanto é que meus livros aí, todos são da editora Saraiva. E aí eu comecei a escrever. O primeiro foi Shopping Center e Direitos dos Lojistas, que hoje está na 8ª edição, com muito orgulho. Esse foi o primeiro livro direcionado nesse sentido, né, doutor? Shopping Center e Direitos dos Lojistas. Parabéns, é um best-seller, né? 8ª edição. Está na 8ª edição. E até eu acho que é um livro que deveria ter a cabeceira dos lojistas, não para vender, porque se eu for viver de livro, custa o preço de uma pizza de mussarela. Eu também sou escritor, eu sei que... Então você sabe que não é. Mas eu fiz com gosto, com muito prazer, e até nesse shopping, nessa 8ª edição, eu fiz questão de escrever um capítulo sobre condomínio e fundo de promoção de shopping center. Ah, legal. Que é uma caixa nós preta, vamos que nós vamos falar falar muito sobre disso daqui a aqui. pouco. Então, eu até gostaria de ter escrito um livro apenas sobre isso, estava pronto, mas a editora falou, não, nós vamos juntar no Center Direitos dos Lojistas. Direitos dos Lojistas.
E depois disso veio... Aqui eu falo de tudo, até de ações renovatórias, revisionais, os cuidados para entrar no shopping, tudo que você pode imaginar. Né? Aí depois eu resolvi escrever um livro sobre cada tema desse aqui, porque esse aqui abrange tudo. Desmembrei e escrevi ações renovatórias e revisionais de shopping centers. Que é um ponto crucial na relação com o shopping center, que são as renovatórias. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Maravilha. E esse outro livro é o livro do meu filho, que é meu sócio, está comigo desde o primeiro ano de Direito, que é Shopping Center, Limites da Liberdade de Contratar. Muito legal. Fala sobre aquela cláusula de raio, fala sobre qual é o limite que existe entre o lojista e um shopping center. Né? E tem muita coisa parecida com rua, ações renovatórias e revisionais. Muita, só tem uma diferença que depois, se vocês quiserem, eu até explico. Mas aí resolvi escrever essas obras e estou super feliz. O Paulo Coelho que me segure. É mesmo? Vocês já estão com 3 livros, parabéns. Família escritora, né? É verdade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque a gente aproveita esse programa, nós estamos contando a história do franchise no Brasil e do varejo também. São pessoas que começaram lá atrás a desenvolver instrumentos para poder ajudar o desenvolvimento do varejo do franchise no Brasil. Então, resumidamente, conta um pouquinho da sua história, por onde você passou, o mais importante aí para a gente ir direto. A maturação até da relação, né? Desde o primeiro shopping Iguatemi, como é que foi o amadurecimento? Onde é que você entrou, né? Inclusive, o primeiro shopping não foi o Iguatemi, foi um shopping em Santos, sabia? Eu pensava que era o da Lapa ali. Não, o da Lapa parece que é mais velho. Parece que é mais velho. Eu estive lá até pouco tempo, lá numa reunião com a Associação de Lojistas. Mas o primeiro foi em Santos, não lembro o nome. Depois eu Iguatemi. Bom, eu já estou com 68, eu me lembro que o Iguatemi era um sítio onde a gente ia roubar manga. E o cara ia jogar pedra na gente. Imagina como faz tempo. Então, o que acontece? Eu no escritório também, a partir de todos esses anos, nós também desenvolvemos franquias lá, fazemos a circular, o pré-contrato de franquia e tal. E eu acho que uma coisa está muito... Sou consultor, você sabe, jurídico da ABF também, e eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. Porque um lojista ou um franqueado não pode viver sem a loja dele, a não ser que seja uma loja virtual. Então ele precisa ter aquele espaço físico. E por mais que você hoje fale, não, todo mundo compra pela internet, você quer pôr o relógio no pulso? Você quer olhar a gravata na mão? Na verdade, tem certas coisas que você precisa estar olhando. Fisicamente, tem o contato. E ainda aqui no Brasil, você tem medo de comprar em algumas empresas, né? Pelo site. Eu já tomei uns 2 canos de site, mas agora eu olho antes, o cartão, agora eu olho antes, nas coisas pequenas, mas eu olho antes para ver se a empresa é boa, para depois... Então assim foi. Então eu comecei a fazer palestras pelo Brasil todo. São Paulo, interior de São Paulo, aí vai embora, Salvador, Recife, onde você pode imaginar. Você está falando de que época? Esse ano eu estou formando, estou fazendo 45 anos de formado. Eu comecei a fazer isso, acho que no 3º ano de formado. Isso foi... Falando em 42 anos atrás. Pois é, nessa época, mas nessa é importante a gente posicionar. Pouquíssimos empreendimentos. Exatamente, né? Essa época era loja de rua. Estava começando... A era do shopping center. Mas, por exemplo, como é que você entrou nesse negócio de shopping? Porque você devia ser um advogado comercial normal. Foi alguém lá de cima, que só pode ter sido, que começou a me levar para essa área. Né? A área de direito imobiliário. Olha, eu vou assinar um contrato, como eu faço? Mas começou com rua. Isso? Começou com rua. Com loja de rua, normal. Loja de rua. Aí os shoppings começaram a crescer e começaram a vir muitos lojistas. O lojista de rua é que foi para começou a migrar para shopping. E hoje muito lojista de shopping volta voltando para a rua. Mas não tem outro jeito. Eu apesar de todo mundo achar que eu brigo muito contra shopping, já me chamaram até pitbull contra shopping. Imagina, eu não mando ninguém, sou... Lógico, você está defendendo o direito justo. Defendendo o direito, e vou continuar defendendo. Né? Agora, e de acordo com toda essa relação, durante todo esse tempo, se criou
um respeito muito grande, graças a Deus, entre os shoppings, aos empreendedores e o meu escritório. Porque sabe que eu não vou pedir coisa maluca, que eu aceito muita coisa porque está no contrato. Né? Então, eu não quero, imagine eu se vou querer que o shopping não dê certo, eu torço para que dê certo. Quando sai o lojista de shopping por não estar conseguindo pagar ou qualquer coisa, eu sou o primeiro a tentar fazer um acordo para que ele continue com a sua loja, né? Porque assim eu vou ter mais clientes, ele vai viver feliz, porque a gente tem que ter uma meta, né, Paulo e Wagner? Todo mundo ser feliz. Então, se o sujeito pôs muito dinheiro lá... Você ajudou, Cerveira, a fundar algumas das associações mais importantes que nós temos hoje do varejo. Você participou do início da BF e do início da Shopping, né? E não sei de qual outra mais. Primeiro advogado. Não, e eu ajudei a formar outras associações, mesmo dentro dos shopping centers, associações paralelas, de lojistas, paralelas àquele shopping, que pode ser feito. Tá. Ninguém é obrigado a se associar. Ter só a associação do shopping. Inclusive, falando nisso, já tocando no assunto. Vamos lá. Já tocando no assunto, nos contratos de locação de shopping, existe uma cláusula em que o lojista é obrigado a se associar à associação de lojistas de shopping, sob pena de rescisão. Então ele paga uma quantia e é obrigado a associação. Eu nunca peguei essa causa no escritório, porque eu acho que ela é até pequena, porque a contribuição é pequena também, né? Mas não deixa de ser. Isso, para mim, na minha cabeça, é completamente inconstitucional. Porque a nossa própria Constituição diz que ninguém é obrigado a se associar a nenhuma associação. Nem sindicato mais, quanto mais associação. Eu sou consultor jurídico do Sindicato de Logística e Comércio de São Paulo há mais de 15 anos. Né? Agora a renda caiu muito, mas estou continuando, a renda deles lá caiu muito, que eu sei, isso é notório, né? Você vê em qualquer jornal, mas sou consultor jurídico, vou lá uma vez por semana, meu filho vai outro dia. E aí o que aconteceu é que durante todo esse tempo houve essa amizade, entre aspas, o respeito entre o meu escritório e o shopping, e estava falando, se no contrato de shopping está escrito que é obrigado a associar, não é obrigado, não seria obrigado a associar, mas isso é muito pequeno, os problemas maiores que existem em contrato de locação de shopping. Então, mas pegando um gancho nessa questão aí do contrato, por que os contratos de shopping têm essa fama de serem tão leoninos? O que tem por trás desse monte de exigências e cláusulas? Não, tem muita coisa. Por exemplo, as coisas vão mudando, né? Hoje tem muito shopping que está pedindo para o lojista entrar. Sim. Vocês sabem disso. Tem ponto Hoje de tem graça. muito shopping que não cobra mais luvas para o sujeito entrar. Principalmente o loja que já tem algum nome. Não está sem âncora, não. Loja que já tem um certo nome e não está pagando mais luvas e tal. Então, mudou muito isso. Antigamente, o próprio 13º aluguel. Sim. O 13º aluguel que está no contrato, e vou falar mais, nunca ganhei essa causa de derrubar o 13º, olha que eu faço isso o dia inteiro. Derrubei uma ou duas vezes em primeira instância, nunca derrubei em segunda instância. Porque eles têm uma resposta maravilhosa. Eu adoro brigar contra gente grande, contra advogado bom. Que é a mesma coisa que você jogar bola com um sujeito que não sabe jogar, você está arriscado a quebrar a perna. Covardia, né? Então, eles dizem que que não é 13º aluguel, é que o aluguel era para ser 25, estou chutando qualquer número, mas eles fizeram 20 e dividiram em 13 vezes. Como é que eu saio dessa? Me explica. Né? E o lojista assinou. Lógico. Então subentende-se que houve esse tipo de acordo. Consentiu. Agora, o que acontece, pessoal, é que nós estamos no Brasil. E é um país ainda, por isso que esse programa eu acho super importante, para que todo mundo escute, aprenda um pouco, eu também aprendo o dia inteiro, isso não quer dizer que eu saiba tudo. Mas, por exemplo, na Bahia, já estão assinando o 14º aluguel, o 15º, você sabia disso? Que isso? Em shopping center? Em shopping center. Nossa, e a alegação do shopping para isso qual que é? O 14º é maio. Dia das Mães Maio. E 15º Dia dos Namorados, em junho. Nossa. Quer dizer, Daqui a pouco eles vão pegar o calendário comercial do ano inteiro e vão dobrar. Eu fui fazer uma palestra na Bahia já faz tempo, hein? Não é de agora, não. Isso eu provo. Né? Eu não vou dizer o nome do dono do show, mas todo mundo conhece. Lá na Bahia, né? E aqui também. Aí eu fui lá e falei, mas vocês estão loucos, eu estou lutando para derrubar o 13º como um maluco, e vocês estão assinando o 14º e 15º, que ninguém lê. Esse é o problema.
Ninguém lê. Eu pus Aquele até contrato aqui. extenso. Eu acho até que o pessoal lê e o shopping coloca, mas é aquela situação extremamente difícil do lojista. Se você não assinar, você não Exatamente, principalmente o lojista que não tem a força de uma rede por trás, um nome São forte. eles que prejudicam. Exatamente, porque esse satélites. negocia. Agora, Exatamente. o cara mais desavisado, que está marinheiro de primeira viagem, ou tem pouca força, ele acaba aceitando, achando que ele vai conseguir viabilizar. E aí depois ele começa a se atrapalhar, e o que a gente vê é um rodízio muito grande E famílias perdendo tudo. de loja e muita gente perdendo dinheiro. Tudo, porque o fiador de um contrato de locação pode ser penhorado o único bem. Todo mundo fala assim, não, mas o único bem não pode ser penhorado. Não, não. Quem é fiador de contrato pode morar na casa, ele é mulher de 40 filhos. Ele é despejado e o imóvel vai a leilão. É executado. Mesmo tendo um imóvel só. Isso é lei no Brasil. Quer dizer, muita gente... Vocês veem o risco que É as um risco pessoas terrível. não desavisadas correm. Agora, o que você estava dizendo, por exemplo, eu tenho uma equipe no escritório, acho que a gente está em 20 advogados, eu tenho até medo de crescer mais, porque eu gosto, eu e meu filho, de termos as coisas na mão, né? Nós temos lá uma equipe que são inclusive, por coincidência, são só mulheres. E é a equipe consultiva. Então, nenhum cliente, eu não vou dizer meus clientes aqui, por falta, seria até falta, mas tenho clientes pequenos, médios e enormes. E não entra num shopping sem o nosso parecer. A cláusula tal, tira essa cláusula. E o que está acontecendo? Mesmo um lojista pequeno hoje, que vai entrar com uma loja só, como eu já consegui com aquela rede, com que ele tirasse determinadas cláusulas... Você já sabe o que tirar. Fica mais o que fácil. É possível tirar. E o caminho das pedras. Se tirou né? para o outro, não vai tirar para esse. Que é pequenininha. Você sabe que tem dado certo. Que legal. Mas o Muito jurídico legal. do shopping, como é que ele tem encarado essas flexibilizações de contrato? Bom, Porque uma coisa é o empreendedor, que a gente sabe Ah, que ele é inflexível, e o lógico, jurídico, ele é o interface para mostrar E caminho. o comercial entra muito nisso. Porque o jurídico, no final, como eu, acaba se lendo o contrato e acabou. Não se mete muito nas cláusulas onde envolve qualquer coisa mais o pecuniária. comercial, então. Mas eu vou te falar, eles têm aceitado muita coisa que eu tenho solicitado, porque eles já sabem que o parecer é do escritório. Inclusive, quando o cliente quer, que na maioria das vezes quer, nós discutimos as cláusulas com o jurídico do shopping, ou com o comercial. Tira isso, põe aquilo, tira isso, põe aquilo. Tá? Você já vai sabendo. Já vai saber, até com quem até falar. onde ir, né? Até onde vai. E eu não vou pedir coisa maluca. Você entendeu? Lógico. O que você diria que são as cláusulas mais fáceis? Vamos começar a entrar aqui um pouquinho de ouro As aqui. mais fáceis de As serem mais mudadas. fáceis de serem mudadas e aquelas cláusulas pétreas. Vamos dizer, que cada rede ela atua de uma forma. Certo. Cada rede aceita o negócio que a outra não aceita. E vice-versa. Lógico. Tá? Depende do segmento, Depende da rede mesmo. Multiplan é uma coisa, cara é outra coisa, a BR Malls é outra coisa, né? Então, tem muita diferença. Eu, por exemplo, falando de franquia, que nós estamos aqui também falando de franquia, lógico, uma das cláusulas que eu peço e quase ajoelho para pedir, tem dado certo, é que quando eu for passar para o franqueado, não pague a taxa de transferência, desde que seja apresentada uma empresa idônea, lógico. Eu não vou apresentar um estelionatário, desde que seja que tenha um nome bom na praça, que não tenha protesto, que não tenha nada, e que apresente um novo fiador bom e papapá. Mas tem que constar isso em contrato, senão depois você vai pagar. E o que eu tenho visto, Paulo, que por isso você está me dando a oportunidade de falar nesse programa, as cláusulas dos contratos que a gente estava falando, quais são as que pegam mais? Por exemplo, você não pode mudar, eu nunca digo 100%, 99,9% dos contratos, você não pode mudar o controle acionário sem a anuência do shopping. Você quer saber? Eles têm razão. Até. Sim. Por quê? Você não vai pôr o Zé Boquinha, ele te conhece, pô, vale, né? Como vai, é uma maneira de você transferir daqui a pouco você vai arrumar um outro que... Então, tem que, toda vez que for mudar, às vezes uma cota, você tem que avisar o shopping. Uma cota, 1%. Sob pena de amanhã você entrar com uma ação renovatória
e perder a ação, porque você vai ter que juntar um contrato social e vai mostrar que saiu. Não é o controle acionário, é qualquer alteração. Qualquer alteração eles querem saber. Isso societário ou mesmo outros. 99% das vezes. Olha que importante essa dica. 1% você tem que avisar. E, aí não paga a taxa de transferência, não tem problema nenhum. Mas mudou o controle societário de 50 para 51, um que tinha 49, começou a ser ele o majoritário, aí o shopping tem que anuir e, além disso, a maioria cobra a taxa de transferência. E falando sobre taxa de transferência, vou dar uma ótima notícia aqui para os seus ouvintes. Opa! O escritório que é... Bomba, como diz o Boechat lá. Não, essa é muito legal. E foi muito interessante, foi no final do ano passado. Você vê como passa o tempo. Um cliente meu queria sair de determinado shopping, porque não estava aguentando mais, o cliente não estava aguentando e tal. Isso é um absurdo, porque o que está matando também o povo é aluguel, condomínio, fundo de promoção, ar-condicionado, água, é tudo um absurdo. Eu não sei como eles conseguem pagar um boleto de 120, 130 mil reais, que eu vejo toda hora por mês. E boletos, eu estou falando de lojas satélites. Vai pegar uma âncora, então você não acredita quanto é que é. Não é possível, né? Bom, aí esse meu cliente querendo sair, estava escrito lá no contrato que para ele sair, ele tinha que pagar, saiu até nos jornais e tudo, 15 aluguéis de multa. Para sair? Pra qualquer shopping. Qualquer shopping. É de 10 a 20 aluguéis para você sair. O sujeito já está enforcado, e tem que arrumar mais uma dívida. E quanto? Na rede Iguatemi, eu estou falando isso aqui porque essa eu posso falar a rede, porque é verdade. Você teria que pagar, né, 80% dos aluguéis vencidos. Uau. Você sai do primeiro ano, faltam 4, você tem que pagar 80%. Judicialmente, O cara quebra. eu tenho reduzido isso para 3 aluguéis proporcionais. Nossa. Que é uma diferença absurda. absurda. Às vezes o juiz dá 4, esse quando é 80%, como não tem um valor fixo, os juízes já deram 10% do que falta, o que eu acho muito. Eu acho que o próprio juiz achou muito, mas ele tem que ter uma saída, ele tem que dar uma sentença. Tem que chegar num acordo. E nós conseguimos agora uma vitória maravilhosa da justiça, que é ótimo que todo mundo saiba, desse sujeito. Ele ia entregar chaves, quando ele foi entregar chaves, falou, tudo bem, são 15 aluguéis de multa. Primeiro eu quero deixar claro para todos aqui, que a partir de 25 de janeiro de 2010, todas as multas são proporcionais. Antigamente era jurisprudência. Assim, 20 aluguéis integrais. O cara ia lá e pagava os 20 aluguéis. Hoje, qualquer multa, por lei, era proporcional ao tempo de contrato. Ao tempo que ele ficou. Então, um exemplo típico, contrato de 5 anos. Ficou 2 anos e meio, paga metade da multa. Então, proporcional, sempre Ficou proporcional. 4 anos, paga, agora, sei lá, 20%. E nesse caso, eram 15 aluguéis que eles queriam cobrar, que tem muito bobo ainda. Desculpe os lojistas, que eu vivo dos lojistas. É ingênuo, né? Na ingenuidade. Desculpe, né? Você usou a palavra, desculpe até falar bobo. Ingenuidade, que vai lá e paga os 15 aluguéis integrais. Não, mas está no contrato. Aí o cara fala assim, não, mas tudo bem, vai, divide em 6 vezes. O cara fala, graças a Deus me dividiu. Mal sabendo ele que, primeiro, esses 15 aluguéis ou 20 que forem, são proporcionais. Certo? Muito bem. Nesse sujeito que eu estou voltando ao caso, na hora de decidir e que ele foi mostrar o contrato e tal, eles perceberam, o empreendedor percebeu, que tinham mudado todos os sócios. E queriam cobrar dele o quê? Além da multa, a taxa de transferência, que eram 10 ou 15 aluguéis, sei lá quanto. Eu falei, pô, e o cara, por isso que eu falo essa ingenuidade, eles mudam, e não procuram um advogado, muda, falando, vai entrar minha filha, é melhor por causa do simples, não sei o quê, e muda e não avisa nem, às vezes nem a filha, só fala assim, aí filha, assina aí, a filha assina. E o que aconteceu? Nesse caso específico, olha que legal, como não houve, em nenhum momento, esses sócios já tinham mudado há 1 ano e meio, 2 anos, como não houve em nenhum momento um atraso nos pagamentos, e isso não atrapalhou em nada a relação, o juiz deu ganho para a gente. Olha que bom. Olha que maravilha. Ele não precisou pagar a taxa de transferência e pagou a multa contratual proporcional. Essa da taxa de transferência foi espetacular. Poupou um caminhão de dinheiro. E eles já apelaram, igual o Lula, que embargos, e até agora não conseguiram A diferença é que o Lula foi preso, né? E tomaram até uma multa.
por estar embargando sem parar, sabendo que o resultado ia ser favorável. Que bom. Não vou dizer o nome do shopping, nada, mas é bom que o lojista sabe. Que tem consciência. Que tem gente, não estou Tem dizendo que jeito, seja tem eu. jeito, Tem gente e tem jeito de se resolver as coisas. Que outra cláusula aí você poderia comentar que é importante nessa flexibilização que pode ser mudada? O que o pessoal tem reclamado muito também, desculpe, o que o pessoal tem reclamado muito é essa maldita cláusula que diz que não pode abrir a loja a 2 km do shopping. Território. Eu acho que para a rede é mortal. Já tivemos problema isso. Nós fomos, o meu escritório foi para o CAD. Tem muita história envolvida aí. Acho que vocês percebem mais ou menos. Vem de longe. Mas tem muita história envolvida. Então fomos no CAD e tal, apela, desapela, acontece, não acontece. É assim, como o Brasil é muito grande, tá? Então, num estado eles resolvem de um jeito, no outro estado de outro jeito, no outro estado de outro jeito, e não existe uma coisa uniforme. Igual isso da segunda instância do Lula, de prender. Pô, isso não estava claro que tinha que prender em segunda instância. Agora eles vão voltar a falar tudo de novo. E é uma coisa recente. Claro. Não, peraí, aquilo foi de 1980. Não, foi agora, foi em 2016. Então, essa jurisprudência, que para nós é fundamental, para qualquer advogado, a gente tem lutado muito por essa cláusula de raio. Porque, e os empreendedores se defendem, dizendo assim, não, ele pagou luvas menores, por isso que eu coloquei a cláusula, tá? Eu não quero que abra. E tem outra coisa, não é só 2 quilômetros no shopping, que a maioria é. Hoje eles estão fazendo assim, não pode abrir no shopping tal, mesmo que seja outro bairro, a centenas de quilômetros. Sim. Já estão querendo uma certa exclusividade. Né? Agora você consegue derrubar isso? Não já conseguiu as 2 vezes, já está tudo agora em Brasília. Você que conhece bem os Estados Unidos e sabe lá como é que funciona o mercado, é assim, lá tem a cláusula de exclusividade. Mas, lá também tem? Tem, mas como tem? Por que tem? O sujeito monta a loja para o lojista. Tá. O empreendimento que monta. Ele bancou. Eu estou bancando aqui tudo. Aí tudo bem. Não aí vai tem abrir razão. aqui em frente. Concorrente. Concorda? Aí tá certo. E eles, e os advogados de shopping inteligentes como são, que eu respeito a todos, colocam que nos Estados Unidos tem é cumprido. Só que eles não põem uma vírgula. Mas eles dão. Por causa disso. Bom, mas aí eles deixa para você. Aí deixa comigo que eu vou tentar resolver. Mostrar por que lá é assim. Inclusive, esse livro do meu filho fala muito sobre isso. Né? Teve uma causa antiga, bem antiga, de que o cliente tinha diversas lojas no Iguatemi e tinha também no Eldorado. A briga começou ali. Ali é complicado. Entendeu? Mas eu acho que são mercados diferentes, isso são aí países diferentes. Para ver diferentes. se estava certo. Entraram com ação contra todo mundo. Isso vai ter que flexibilizar. Eu acho que tem que caminhar para o que você falou, que é nos Estados Unidos. Quando tiver uma condição especial, aí tudo bem. Aqui não é outra cabeça, ninguém faz um negócio para tomar o dinheiro do outro. Lá, na minha opinião, eu já estudei muitos contratos de lá também, lá a ideia é que os dois caminhem bem. Os dois caminhando bem, está resolvendo o problema. Mas lá nem tem luva. O mercado lá também é outro, é um consumo muito grande. É outra conversa, que não dá para comparar. Outra realidade. Não dá para comparar. Mas aqui no Brasil a gente tem essa característica também, né? Você citou aí o Iguatemi e o Eldorado, que são públicos diferentes, são regiões diferentes, mas é uma política. Agora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Adoro quando um briga com o outro, né? Aí senta no meio dele. E já teve briga. Com certeza. Depois do dia vocês vão procurar direito, vocês devem saber. A gente já teve franqueado lá nessa situação. Bem, né? E a renovatória? Como é que ficamos com a renovatória? Que esse também é um capítulo à parte e muita gente desconhece os caminhos, muita gente, até grande. A gente estava conversando com um cliente nosso até essa semana, que ela achava que tinha que pagar luvas de novo, quando desse 5 anos, pagar tudo de novo outra vez. Eu já tive muitos franqueados ainda na época da Sapataria do Futuro que esquecia da renovatória. Eu acho que isso é criminoso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, falasse um pouco da lei, o que mudou nessa lei de locação comercial e como é que funciona essa renovatória e como é que vamos tratar isso. Então, antes até de eu responder a pergunta para o Wagner, que é bem simples,
eu queria, o público seu precisa saber também isso. Entender como é que funciona essa lei. Antes de eu falar sobre isso, como funciona a lei, também 25 de janeiro, na data que o São Paulo fez aniversário, 25 de janeiro de 2010, e foi lá o Molusco que promulgou, desculpa se eu posso falar isso aqui, não sei se tem alguém do PT, mas eu não gosto. Ele que promulgou a lei. Vocês sabiam que hoje um lojista pode ser residencial ou comercial? Só pode ter uma ação de despejo por falta de pagamento de 24 em 24 meses. Você sabia disso, não? Não. Público, pelo amor de Deus, a câmera é lá, pelo amor de Deus. Porque o que acontece? E o Lula que promulgou a lei. Bonzinho, ajuda os pobres e tal. Residencial e comercial. Quando aconteceu isso, eu me lembro exatamente, eu estava em Poços de Caldas, me ligou a Globo e falou, vem aqui, você não pode falar hoje, falar no jornal hoje sobre essa mudança da lei. Peguei o carro, via 300 por hora e falei, isso está no meu vídeo, tá lá no site do escritório. Depois fui do Jornal Nacional, no Jornal da Globo, fui naquele programa Mulheres, eu fui em todos os lugares que você pode mandar falando sobre isso. E eu acertei em cheio, porque eu falei, sabe o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que os aluguéis vão subir e, automaticamente, o valor dos imóveis vão subir. Hoje está caindo, mas naquela época, falei, vai subir tudo. Vai subir tudo. Efeito cascata. É muito fácil tirar o sujeito. Você toma uma ação de despejo por falta de pagamento. Tem muita gente ainda que faz isso. Eu vou deixar de pagar para ver o que o shopping faz, para ver se ele vem. Ou até ele negociar. E eu tenho um crédito cupom, vamos negociar. Se tem dinheiro, pague. Negocie de outra forma. Vamos abrir conta de condomínio, tem outros caminhos, que nem preciso abrir conta, é só usar esse negócio, esse nome que é uma maravilha. Né? Então, o sujeito toma uma ação, aí você vai pagar em juízo, que chama-se purgar a mora. Né? Você purga a mora em juízo. Você só pode atrasar o aluguel de novo depois de 23 meses. Antigamente, você podia ter 2 ações em 12 meses. Hoje só pode ter uma a cada 24. Então, eu falei, sabe o que vai acontecer? Vai ter locador torcendo para o cara atrasar o aluguel, para o inquilino dele atrasar, rezando. Se eu encontrar o cara, mas como? Era aquele ainda do jornal hoje que saiu, o Evaristo. Ele falou assim para mim, mas como? Eu falei, você vai ver, eu falei para ele. Ele nem esperava que eu fosse falar isso. Eu falei, você vai ver, porque ele vai ficar na mão do locador. Deixou de pagar, então com ação de despejo. Passados 6 meses ou 3 meses, não tem dinheiro, o cara não tinha dinheiro, não conseguiu pagar. Ele vai virar para o seu locatário e vai falar, você pagava 5, eu quero 8. Mas você está louco, eu estou atrasando, então você está despejado. Sabe o que o sujeito vai fazer? Ele vai pagar os 8, porque ele tem as crianças próximas, às vezes o trabalho próximo, vai pedir dinheiro emprestado em banco, é aí que se arrebenta de novo. Entendeu? Então só pode ter uma ação a cada 24 meses. Então isso é ótimo que todos os ouvintes do programa fiquem sabendo. E quanto à ação renovatória, o que tem prejudicado muito, na minha opinião, a coletividade de lojistas é a falta de saber do seu vizinho. Se o vizinho de um shopping, vocês entendem bem disso, se o seu vizinho do lado perde a renovatória tem que ser proposta de 1 ano a 6 meses antes de vencer o contrato. Cujo contrato tem que ter 5 anos ou mais. Certo. Ou contratos, isso é muito importante, cujos prazos somados, nem 5 anos somadinhos, somam 5 anos. Você pode pedir os 5 anos. Isso é certeza absoluta. Muito bem. Se o seu vizinho do lado perde a renovatória, muitas vezes ele vai pagar as luvas de novo, que o shopping vai cobrar, você perdeu, então vai pagar as luvas, e o cara é a vida dele. Você vai pagar as luvas, e o seu aluguel, que era 50, vai para 70. Ele está prejudicando o vizinho dele, porque numa renovatória, para você saber o valor do aluguel, você tem que fazer o método comparativo naquele corredor. Não tem nada a ver com atividade comercial. No corredor? Independente da atividade comercial. Se eu tiver uma alimentação junto com o vestuário... Estou dando um exemplo do Rei do Mate, que o João Batista teve até aqui, sim, é um cara que eu adoro, acho super legal. O Rei do Mate geralmente está no mall. Sim. Ele não está na praça de alimentação. Ele vai ter que estar pagando a mesma coisa que paga uma Imaginário, que paga uma loja de presente, uma Vivara, de brinquedos. Ele vai ter que pagar porque ele está... O que o perito judicial vai levar em consideração são umas 10 lojas... Os vizinhos. Os dos vizinhos. Mas tem que levar em consideração uma metragem.
a metragem pode ser ou bem semelhante, ou até 50%, 60%, maior ou menor. Aí soma-se aquilo, é fácil. Pega 10 lojas, soma e tal, e não sei o quê, e vê quanto vai dar. Então, aquele sujeito que perdeu a renovatória, e não é só um que perde, diversos perdem no corredor, ele está prejudicando todos os seus vizinhos. Que tem advogado, que estão lutando, que tem o perito judicial, que está pagando o perito judicial, o assistente técnico e tal, e que tem embasamento jurídico. Agora, como é que eu posso falar que o sujeito perdeu a renovatória? Isso é problema dele, mas o perito vai levar isso. Dá uma resumidinha, Cerveira, porque, no fundo, eu noto que tem muita gente que ainda não entende essa lei do inquilinato. E ela realmente, eu não sei o quanto ela já mudou nesses últimos anos, mas você mudou um pouquinho. Então dá só uma resumidinha. Como é que funciona contratos com menos de 5 anos, contratos com 5 anos? Quem tem direito à renovatória... Didaticamente. Quem tem direito à ação renovatória são aqueles que têm renovatória, você tem direito a renovar o seu contrato. Mesmo que o locador não queira, você tem direito E pelo que eu sei, é o único país do mundo que tem esse direito. E os caras não usam. O que eles fazem? Eles mandam um telegrama para a administração, mandam uma cartinha para a administração, eu quero renovar. Mas, doutor Cerveira, eu mandei a carta querendo renovar. Eu brinco assim, eu vou mandar uma carta para Gisele Bündchen, falar, apesar que minha mulher vai estar escutando, mas é uma brincadeira. Quero casar com você. Não, eu quero que você venha para Cabo Frio, ficar aqui 2 semanas comigo. Não tem problema. Você acha que ela vem? Pode ser até que venha, duvido. Mas a carta não resolve nada. Telegrama, bilhete de amor, não adianta nada. Precisa ter um contrato assinado de 1 ano a 6 meses antes de vencer os 5 anos. E não é assinado só com a pessoa, só pelo locatário. Pelo shopping, precisa devolver o contrato. Eu já vi, nesses meus 45 anos de carreira, o shopping ficar com o contrato e não devolver. E falar assim, olha... Você não mandou nada para mim. Não é que não mandou nada. O comitê pensou bem, o comitê, tal de comitê, pensou bem, que é a reunião lá dos diretores, e resolvemos não renovar. Pô, mas eu assinei com você e tal, eu sinto muito. Então, o que vale, talvez, aí é uma briga boa, é uma troca de telegrama. Por isso que eu sempre falo, estou mandando o contrato, vai ser assim, 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 tira xerox, protocola, entendeu? Lógico. Porque hoje eu posso fazer o contrato de shopping, vocês também, com o símbolo de Iguatemi, qualquer símbolo, hoje qualquer garoto faz isso. Assinar e falar que vale. Lógico, tem que ser então precisa ter a chancela do shopping, um monte de coisas, aí não pode perder a renovatória, que é de 1 ano a 6 meses antes. Então, o que eu aconselho, para não gastar dinheiro comigo, com outro advogado, com um perito judicial, com assistente técnico, tudo isso, eu aconselho, parece brincadeira, a começar a negociar com 1 ano de antecedência. Agora, o que acontece que eu vejo, aí saindo um pouco de shopping, indo para a rua, é que o pessoal, ele faz contratos com prazo menor, de 5 anos, faz contrato de 3 anos e depois deixa em aberto, não renova. Esse inquilino... E aí você fica na mão do cara. Esse infeliz, mas geralmente ele não paga luvas para ficar atrás. Às vezes até paga, luva menor, lugar, tal, 25, na Lorena, tal. Muito bem. O que acontece? Esse sujeito que está assinando o contrato de 3 ou de 49, 59 meses, que eu já vi, que não é 60, 59 meses, ele está sujeito a acabar o contrato, ser despejado em 30 dias. Ou fica sem contrato. Ou fica contrato por prazo determinado. Mas está na mão do locador. O locador pode virar para ele a qualquer hora e falar, você está pagando 50, agora eu quero 60. Mas você está louco? Olha a crise que está. Não quer 60? Está despejado em 30 dias. Recebe uma carta para sair em 30. Se não sair em 30 dias, aí ele entra com a famosa, famigerada ação, denúncia vazia, dizendo que notificou e o cara não saiu e ele é despejado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E como é que está hoje a relação com os hipermercados? Porque o hipermercado está crescendo dentro de um caminho intermediário entre rua e shopping, né? Ele está se tornando uma alternativa. Eu, inclusive, amanhã eu vou... me chamaram para o supermercado para... Não sei se a gente vai fechar negócio e tal.
Supermercado... Tá virando um shopping, né? Vende de tudo. Tá virando As galerias comerciais estão crescendo e de repente fica maior que o shopping, que estão do lado supermercado. Dele, você viu, dificilmente hoje você vê uma loja vendendo vinho, né? Uhum. Porque está do lado de um Carrefour, tá, o preço do vinho dele mata o cara, mata mesmo, morre. Então ele precisa tomar muito cuidado, abrir uma loja. Todo mundo fala, não, eu vou abrir uma loja do lado do supermercado e que vai muita gente. Dependendo do produto que ele vende, que não tem mercado. Ele está perdido. Você entendeu? Então, por exemplo... Mas a relação aí, o que ele está perguntando, eu acho que é muito interessante. Antigamente, o hipermercado era uma saída para as redes de franquia que entravam nos shoppings, depois iam para os hipermercados, que tinham condições bastante favoráveis de locação, continua, condomínio menor, etc. Mas os hipermercados passaram a se tornar quase que como shopping. Eles pegaram muitas pessoas que saíram dos shoppings para fazer a gestão de galerias comerciais. O Pão de Açúcar montou a GPM Malls, né? Então, os hipermercados, supermercados, é a grande atração, na minha opinião, de um shopping center. Eu moro aqui pertinho, moro na Caconde, que é do lado, é aquele que abriu agora o Shopping Pamplona. Sim. Então o Carrefour é a grande âncora. Não é meu cliente, mas é um espetáculo o supermercado deles e as lojas estão começando a entrar com tudo. Mas o cara vai lá para ir para o Carrefour. Mas no final ele vai subir a escada e vai. Então continua sendo um bom atrativo, um ótimo atrativo. E eles têm condição e eles negociam muito bem. Por exemplo, enquanto, para vocês terem uma ideia, enquanto o ponto de equilíbrio de uma confecção não pode ultrapassar 10% do custo de ocupação, o que é custo de ocupação? Aluguel, condomínio e fundo. Eu não estou pondo imposto, nem ar-condicionado, nem nada. O ideal seria 10%. Mas gente no meu escritório que está dando 25%, 30%. Nossa. O cara vai lá para trabalhar, para dar dinheiro para o shopping, está devendo ainda. Já está vendendo o papagaio, o cachorro, tudo. Agora, num shopping, num hipermercado, vai 1,5%. Olha a diferença, é bárbara. Então, e os hipermercados têm condição de vender os produtos de um preço melhor, é o chamariz, e ainda não estão sendo, pelo que eu sei, atacados ou massacrados por shopping, porque eles sabem que se perder aquele supermercado, ele vai perder muita gente no shopping. Agora, o que eu vejo sempre, que já vi até o presidente da Abrasc, a Associação Brasileira de Empreendedores de Shopping, dizer que 70% de um shopping, tirando o supermercado, é a praça de alimentação. Sim. É o que fortalece o shopping, é a praça de alimentação. Porque hoje ninguém mais come em casa. A mulher está brava, já vem comida pronta, tal. Então 70%. Trabalha perto do shopping. Agora, o que eu estou vendo, eu não vou dizer o nome, estou resolvendo isso para as duas grandes âncoras do Brasil, grandes âncoras, que determinadas âncoras os caras estão um pouco ligando e estão massacrando. Até as âncoras. Até as âncoras? Eu não digo, você falou de supermercado, eu estou falando âncora. Sim, e âncora conhecida no mercado, e não é conhecida no mercado que hoje em dia os produtos estão de má qualidade ou não estão diminuindo. Não, espetaculares. Estão massacrando. Caramba. Por que eles querem fazer? Eles querem pegar muitas vezes uma âncora, olha só que coisa de louco, de 2 mil metros. Se eles pegarem 4 lojas de 500, eles vão faturar muito mais do que o aluguel da âncora. Você acha que a tendência é desaparecer as grandes âncoras? Não, é difícil acabar com uma Marisa, com uma Renner, né? Isso é difícil acabar, porque também chama a gente, não tem dúvida nenhuma. Agregador de mas algumas que eles acham, eles já estão apertando. Mas essa tendência, então, seria diminuir a área das âncoras, não sumir a âncora em si. Ou sumir, porque a âncora, dependendo dos produtos que ela vende, ela não consegue estar numa área de 500 metros só. Sim. Ela precisa ter realmente 2 mil, 3 mil. Mas a gente sempre ouviu falar que a âncora, ela tinha benesses. E tem. Para entrar no shopping, não pagar luva. E tem estar no condomínio, às vezes até menor. Principalmente condomínio. Aliás, nós vamos falar do condomínio aqui, que eu acho que esse é um ponto extremamente delicado, porque a maioria dos shoppings, o custo do condomínio é maior do que o aluguel.
Muitas vezes. Muitas vezes. Ainda mais pega um shopping Mas vertical. agora esse meu livro vai começar... Por que esse pessoal condomínio é entender. tão alto e por que é uma coisa tão difícil de mexer, de ter transparência nisso A aí? caixa preta famosa. É uma né? caixa preta, por quê? Porque o que faz Você o não lojista, conseguiu o que abrir faz o cerveja? Já abri diversas Já pôs Tanto, uma luz em cima eu da já, abri, caixa. eu já abri diversas contas, só não vou dizer o shopping e tal. E nós, que sem querer, o advogado deles deixou, a gente brinca de falar, deixou cair no processo, uma bobeira que ele deu, sem querer, errou, como todo mundo erra, mas colocou no processo que a Associação de Lojistas paga o advogado do shopping para entrar com ação de despejo contra os lojistas. Nossa, que é isso? Associação de lojistas Paga o paga o advogado. advogado? Que do tira o lojista. shopping para entrar com ação de despejo contra o lojista. Essa Eu realmente... não estou falando isso, eu provo Esse é isso. pior que o Gilmar Mendes. Não, isso é pior do que o mundo. Mas para você imaginar, por quê? Porque o brasileiro, o que ele está acostumado a fazer? Falar um palavrão a hora que veio o boleto, fala um palavrão, fala, pô, será que eu posso pagar em 2 vezes? E acabou. Eu vou contar uma aqui que vocês vão adorar, que vai resumir essa história de condomínio em 2 palavras. Um armênio, cliente meu, figura rara, eu não vou dizer, tomara que nenhum dos dois esteja assistindo, mas não vou dizer o nome, né? Lógico. Passou pelo superintendente do shopping e falou, pô, não é possível. Eu estou pagando 10 mil reais, ou 10 mil não sei quanto, de luz aqui, nas minhas lojas, outros com a mesma metragem, com shoppings do seu lado, eu pago 4, 5. Por que eu pago 10? O superintendente virou para ele. Eu tenho que falar disso nas minhas palestras, que é bom ficar no ouvido. Ele falou, pô, também, pô, você não tem uma lâmpada LED na loja? Ele falou, pô, mas você acha que eu vou trocar todas as lâmpadas da minha loja? Uma loja de, sei lá, de quantos... Né? Você acha que eu vou trocar? Ele falou, troca para você ver. Eu te garanto Que a conta que a cai. conta vai cair 50%. O cara falou, olha, tá bom. Foi lá, tapumou, deixou 3 dias as lojas fechadas. Passado 15 dias, ele encontrou com o superintendente e a conta veio, 4.100 e pouco. O superintendente falou assim para ele, não te falei que ia cair? Eu não te avisei? O cara falou, pô, obrigado, que dica que você me deu e tal, tal. Ele não trocou uma lâmpada da loja. Tá brincando. Ele fechou, perdeu 3 dias de venda, nem pediu pro shopping descontar 3 dias, tá? Tal. Você tá brincando com Eu tô essa falando, coisa? pô. Que coisa, mano. Então, por quê? Porque ninguém verifica. E uma ação de prestação de contas, tá? Primeiro, Nossa, é uma ação cara. Isso é grave. Não é grave, é gravíssimo. Você vê. Não é grave, é gravíssimo. E é um shopping conhecido, isso? Pô, eu tenho certeza que você já foi. Meu Deus. Você não foi tantas vezes, mas que você já foi, você já foi. Meu Deus, isso tá pior do Eu que fui uma milícia vez no só. Rio de Janeiro. Então, o que está acontecendo? Você não tem medo, não? Você anda com segurança? Ah, Você- que... Eu vou falar, a verdade eu vou continuar falando. Se me derem um tiro, alguém vai saber quem foi, né? Como é que é? Vai ser aquela Valdirene, né? Como é que é a moça que morreu? A Marilene. Marilene, né? Bom, então o caso é o seguinte: uma ação, hoje se chama, foi uma das mudanças também, exigir contas, não é mais prestação de contas, é exigir contas. Se o sujeito for entrar sozinho, tá, com uma ação dessa, e pedir um monte de coisa, o advogado não é o mais caro. Não é mesmo. E eu nem cobro caro, porque não adianta você cobrar caro hoje, porque ninguém tem dinheiro. Então, o que vai custar caro, o juiz vai nomear quem? Um perito. Um perito para olhar. Isso aqui custa Para olhar caro. 5 anos de conta, se você pedir um monte de coisa, no mínimo 200, 250 mil. Nossa. Porque é muito papel para o cara olhar. Então, o que eu tenho... E depois, o cliente precisa nomear um assistente técnico para acompanhar o perito judicial. Nossa. Você sabe que ele precisa... Por que ele precisa nomear o perito judicial? Você imagina. Né? Isso está por lei, inclusive. Sim. Você tem que nomear um perito que vai gastar também. Vai que seja metade do outro. O sujeito não tem dinheiro. Então, o que eu tenho feito, que eu acho muito legal, até a partir dessa história do Armênio, Sim. é o seguinte: pede, faz. Agora, isso é um trabalho de formiguinha, não sou eu que vou fazer, mas uma equipe, vale a pena. Pegar e ver quanto estamos gastando de luz nesse shopping, de água, aqui, ali. Compara. Compara.
Aí manda uma carta educada para o shopping, como a gente nasceu educado, não precisa ser nem através de cartões, documentos, não precisa ser através do fórum de nada, mas protocola da administração, dizendo o seguinte, olha, minhas lojas estão pagando tanto, e aqui eu estou pagando tanto. Eu queria marcar dia e horário, porque eu vou no medidor. Muitas vezes o shopping abre um medidor. Se não quiser abrir o medidor, aí você tem que ir pelo lado judicial. Porque, e você vai ver a diferença que é. Porque o que eu tento fazer na minha vida o tempo todo, além de advogar para lojistas, eu sei que o grande problema é reduzir o custo de ocupação. E às vezes o custo de ocupação não é só o aluguel. Sim, se o cara entrou com a renovatória dele, condomínio, fundo de promoção, onde está indo o dinheiro do fundo de promoção? Por que não faz isso em conjunto, a associação de lojistas? Pois é. É uma há tantos dica. anos no mercado, mas eu vou te falar uma coisa. Mas vem cá, agora eu vou falar do meu projeto, então. Ah, então fala. Fala que eu quero dar uma dica aqui agora. Essa dica eu tenho aqui, inclusive, se você quiser depois passar para os seus... É a única coisa que funciona na Câmara, eu nunca vi. É www.câmara.gov.br. Sim. Aí, você clica, eu não vou dar o link todo aqui, porque senão não dá. Então, eu tenho o link todo. Mas é câmara.gov.br. Aí você acessa lá o projeto de lei, quem puder anotar, 3152/2015. Aí você vai ver o projeto inteirinho, qual é e o que está andando, que fala sobre condomínio. E o outro projeto é o 3.240/15, de 2015. E é uma coisa tão legal que você se cadastrando, cada movimento do projeto, você recebe a informação. Que bacana. Muito, é a única coisa que eu acho que funciona lá. Bom, eu acho que fica mais fácil. Qual que é o seu e-mail? Ô Cerveira, quem quiser, manda um e-mail para o Cerveira. Eu respondo na maior. Qual que é o seu e-mail? Meu e-mail é Mário Cerveira, com C, que é meu sobrenome. Cerveira. Advogados, tudo junto.com.br. cerveiraadvogados.com.br. Facílimo. Manda um e-mail para ele, ele vai mandar os links e aí você pode acompanhar esse projeto. Agora, eu como a gente está terminando o programa, eu queria ter a oportunidade de... E os projetos falam de condomínio. Tá? Eu sei, como isso aí vai demorar Não, vou te falar, um deles, só falta uma comissão. Passou em todas já. Uma só. Bom, não vai ser que nem o projeto de lei de franquia, que está 20 anos lá. Da Zulaí que eu também... Eu participei desse, há 25 anos mas atrás. Ele ficou tão velho, tão caduco, que eu estou torcendo para que ele seja arquivado. E ainda não foi arquivado. Nossa Senhora. Torcendo para ser arquivado, porque aquilo lá ficou completamente obsoleto. Mas, aqui, não fui eu tenho que deixar bem claro. Eu não posso apresentar projeto de lei. Sim, foi através do Diversos deputado. Sindicatos e associações de lojistas contrataram o meu escritório. Eu fiz a 4 mãos com meu filho para elaborar projetos de lei para defender ou para equilibrar a relação. Nem defender. Equilibrar a relação entre lojistas Mas e eu não queria perder essa oportunidade. A gente deveria fazer mais programas, porque realmente o papo aqui foi muito bom. O que os franqueadores poderiam fazer para ajudar os seus franqueados a negociar? Porque o Brasil inteiro, o que se aconselha o franqueador fazer? Olha, eu tenho visto essa ânsia dos franqueadores falar, eu tenho 4.000 lojas, não, mas eu tenho 4.001, eu tenho 4.010, não, mas eu vou chegar aos 5.000. Isso, há pouquíssimo tempo atrás, estava abrindo lojas em qualquer lugar, sem tomar cuidado com o franqueado que tem família, filhos e tudo, para ter bastante lojas. Essa é a verdade. O que o franqueador, na minha opinião, tem que falar, eu como advogado, tem que pegar o contrato do... Primeiro, eu estou falando do lado do franqueador, né? O franqueado tem que analisar esse contrato, falar com os outros franqueados. Falei isso no programa. Mas muitas vezes ele não faz isso. Tem que fazer, ele tem que falar com os outros franqueados para ver como está indo. Agora, para o franqueador, não pode assinar um contrato sem os olhos de um profissional, sem os olhos de um advogado. Nenhum contrato. Não pode assinar uma side letter, não pode mandar um e-mail que envolva qualquer coisa, uma negociação, sem consulta, porque uma palavra, você perde a loja, você perde tudo. Então, acho que o franqueador, eu sempre falei isso na BF, não deveria fazer, ele tem obrigação de pegar o contrato, como muitas empresas fazem no escritório, sem a chancela do meu escritório, não sai o contrato. Eu me responsabilizo do que eu faço. Sem pegar o contrato, entregar para o advogado e falar, o que você acha?
Agora, muitas vezes, e eu vou te falar, não vou falar de preço, pelo amor de Deus, é brincadeira o que eu cobro, porque eu estou acostumado a fazer. Quem está acostumado pode cobrar barato. Agora, o que muitas vezes faz o lojista, o franqueado, ele pega um advogado dele que é trabalhista, que não entende nada de direito. Como eu não entendo Direito da nada, família. Direito da família. Ajuda aqui. O cara fala, porra, não assina. Lógico. Não, mas eu tenho que assinar. Aí o corretor Quer dizer, fica, se colocando você não em assinar, risco já a tem loja outro aqui. Não, colocando em risco o investimento de milhares de reais. Da vida Milhares do de cara. reais. O que sobrou da vida do cara mais velho. Quanto gerente de banco, quanta gente, você vai ver, o cara perdeu tudo. Então, eu acho que essa é a obrigação do franqueador, ajudar o franqueado nessa área, como em todas, né, Paulo? Não, mas sem dúvida, eu acho que essa área... Né? Não, mas você está certo em tudo, mas essa é uma área que não é difícil o franqueador criar uma rotina onde ele realmente avalie todos os contratos, Lógico. porque o franqueado não tem a menor condição de fazer isso. Porque ele tem medo que E não tem a força. sobe para ele, o franqueador, uma ação amanhã, dizendo que ele Lógico. assinou mal. Mas tudo isso tem saída, tudo isso é claro, tudo isso não tem problema nenhum. Outra coisa só que eu queria deixar claro aqui com vocês, não sei se dá tempo, é que eu desenvolvi no escritório um negócio muito legal, quando falava, por que você, né? Porque você está lá dentro, você precisa saber bater o pênalti. Muitas vezes você perde, né? Mas a maioria você acerta o pênalti. Eu desenvolvi no meu escritório, Paulo, um banco de dados, Wagner, um banco de dados dividido em área de alimentação, quiosques e carrinhos, área de serviço, onde fica geralmente a sapataria, e o mall propriamente dito. São Eu diferentes. abasteço esse banco de dados diariamente, não só com os processos dos meus clientes, mas de advogados que vão buscar processo, hoje é tudo eletrônico, de outros advogados. Ah, legal, isso. Onde Eu criei uma pego o laudo, inteligência de Onde eu contratos. pego o laudo, que o perito juntou todos os contratos e põe tudo no meu banco de dados. Isso está servindo o quê? Para as ações renovatórias, porque se você entrar com uma ação renovatória pedindo o que você quer, a situação está ruim, pede 30% a menos. Hoje, com essa mudança também, a vida na lei do equilibrado, já que você falou, se você pedir muito baixo do que chegou o perito judicial, você não vai perder o seu ponto, mas você vai ter que pagar os honorários de advogado para o advogado do shopping. Sabia disso? Nossa. Que geralmente Uau. é 20% do aluguel vezes 12, está nas normas gerais. Então hoje, para você entrar com uma ação revisional, que é muito legal, que é o direito do lojista também de reduzir o seu aluguel de 3 em 3 anos, muito legal, a gente vai consultar todo. Eu ligo para todos os vizinhos. Anos, né? Não, a revisional é de 3 em 3 anos. Ah, existe? Tá vendo? Está Então- escrito no livro. Não, eu sei, mas aqui nós não Então- somos especialistas. Então, ação A revisional. renovatória é 5 em 5, revisional Só você que pode... de 5 em 5 vai ter que entrar de 1 ano a 6 meses antes. Eu sei, mas A revisional é o direito que tem o lojista, e o inquilino e o proprietário de imóvel, de 3 em 3 anos, um pedindo para aumentar e outro pedindo para diminuir. tá vendo aí? Com essa 3 em crise, 3 anos. 3 em 3 anos. Então essa crise que está vendo, muita gente está entrando no shopping pagando muito menos aluguel. Amanhã o shopping pode entrar com a revisional. Por isso, pode entrar. Mas o que a gente tem feito? Os shoppings têm colocado que o lojista não pode entrar com a revisional contra o shopping. Põe no contrato já Imagina, para isso é matar inconstitucional. a revisão. Aí o que eu peço para o shopping? Ou tirar essa cláusula, né? Ou dizer que é direito do lojista também entrar com a revisional. Claro. E já ganhei causas nesse sentido, porque não pode ser o direito só para um, Tem unilateral. tem que ser dos dois. Então, a revisional hoje, com essa crise que está, é muito legal e começa a negociar quando com o shopping? Depois de estudar, ver quantos os vizinhos estão pagando. Porque não adianta você chegar lá e falar, me dá um descontinho. Primeiro que não vai conseguir. E segundo, se ele tiver ele fez uma pesquisa de mercado, onde realmente ele ser vai um pedido comprovar estruturado, né? que ele está pagando mais, tá? Ele vai negociar com o shopping. Mas e não espera os 3 anos. Porque, eu queria deixar claro, essa redução do aluguel vai ser a partir da citação do shopping, não para trás. O que pagou, pagou. Lógico. É dali para frente, a partir da citação do shopping. E a ação renovatória, se a gente conseguir reduzir o aluguel, é a partir do término do contrato. Então, E de 3 em 3 anos, hoje, o que eu tenho feito também, eu só falo mesmo, porque você conta toda a verdade, os advogados vão ficar sabendo, tomara que os advogados Lógico, fizessem acho isso que também. Eu tenho pedido para o perito judicial, não, nas minhas petições iniciais, não mais que ofereça tal, que apresente os contratos e não sei o quê. Eu tenho pedido os boletos de pagamento.
Porque a lei é clara, tem que ser, o lojista tem que estar pagando o que está sendo praticado no mercado. Tá? E hoje muita gente tem desconto no boleto, de 20%, 25%, até de 60%. Ah, tá. Não é o que está no contrato. Aí o que o perito faz? Recebe do shopping o contrato com o valor cheio. Sim. Uhum. Mas não é exatamente. Não é a realidade de mercado. Aí eu peço os boletos. Aí os peritos me dizem, pô, você merece sempre inventando, aí eu largo de boleto. Eu falei, pô, não é melhor para você? Boa, é só você pegar o boleto, dividir pelo número de metros, você já sabe. Se te der o contrato, você vai ter que fazer o IGP de ano. Pô, é verdade, é muito mais fácil. É que você está reclamando. Uhum. Então são certas técnicas, certos artifícios. Que é a experiência, né? Talvez, né? Só pode experiência. ser. No fundo, o que você está falando é uma coisa muito importante, que a palavra para mim aí chave é a profissionalização do trato, dos contratos comerciais. Não pode ser de qualquer jeito. Exatamente. E eu acho que muita gente pagou muito caro por não fazer essa profissionalização. E ainda paga. E muitos franqueadores que não cuidam nem dos seus contratos, nem dos seus franqueados. Eu acho que isso aí tem que Você falou exatamente, nem dos seus próprios contratos, nem quanto próprios, mais dos franqueados. E se os franqueados, pessoal, para mim o direito é uma lógica. Se os franqueados forem bem, estiverem bem assessorados e tal, não é bom para o franqueador, para todo mundo. Não vai começar a falar, diminui o royalty. Olha, manda aquela mercadoria porque essa daqui não está vendendo. Começa a encher a paciência, vai falar outra coisa, do franqueador. Quer dizer, antigamente não era muito assim, vamos abrir loja, e não é. É abrir loja em lugares onde a mercadoria venda, onde o povo, o público, é o público-alvo, que não adianta ficar abrindo loja e fechando depois. Tanto é que vocês sabem perfeitamente que muitos franqueadores estão pegando as lojas dos franqueados de volta. Isso tem acontecido muito no mercado. E é uma judiação. Porque se tudo desse certo... Quem abriu o mercado foi o franqueado. Né? E é uma relação de longo prazo, né? Nós estamos vendo aí os sistemas de franquia que já estão passando de geração. Você imagina quantas renovações de aluguel. Nossa. Então tem que ser muito profissional. E como esses contratos de né? franquia hoje também, que a gente desenvolve, tanto a circular como o contrato, como eles já deveriam estar mais modernos até. Lógico. Tá? Mais Aliás, modernos. só uma curiosidade, Fica à vontade. eu estava olhando o shopping Morumbi lá, e eu conheço desde a época que inaugurou o shopping. Eu acho que eu perguntei a alguém lá se tem alguma loja que era da época que inaugurou o shopping. Não tem. Acho que tinha uma loja, que você vê a rotatividade que existe nesse mercado. Então, se você não toma cuidado, é um negócio... Grandes clientes meus, que depois viraram meus clientes, hoje são clientes, perderam ponto no Morumbi. Porra, mas nós somos fulano e tal. Que vão me tirar daqui? Eu falei, não vai tirar? Vai tirar. Eldorado, quantos? O Center Norte. E tira mesmo. E se fosse a gente, como dinheiro não tem religião, não tem país, não tem bandeira. Nada, se é dinheiro que você precisa com essas firmas, tudo abrindo ações da bolsa, você precisa pôr dinheiro lá dentro. Talvez nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa salvaguardar todos os direitos dos lojistas. Bom, Cerveira, eu queria te agradecer. Eu acho que foi Isso aqui é para a sua biblioteca. Uma oportunidade muito grande. Eu acho que você deu dicas maravilhosas, mostrou o quanto que tem que profissionalizar essa área e o quanto é bom isso para reduzir custos e ter uma relação boa aí com o franqueador e com o logista e com o shopping center. Lógico, todo mundo se dando bem. Muito obrigado. Eu acho que a sua... Então, São Paulo eu estou mais feliz. Eu acho que a sua entrevista foi muito enriquecedora, até porque muitas pessoas só se preocupam com o negócio, eles não se preocupam com a parte que está por trás do negócio. E essa inteligência de locação, de contratos, é fundamental. Da loja. É um dos pilares da loja. Lógico, é exatamente. Foi muito bom. Eu também. Obrigado. Muito obrigado, Cerveira. Bom, gente, até o próximo Papo de Negócio e Franquia. Muito obrigado. Obrigado.